Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Ailton Bahia, e para quem já me conhece pode me chamar de Bahia mesmo, ok? Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai falar do artigo 4 da Constituição Federal de 88, tá? Esse ele é o último artigo do título 1 da Constituição que trata dos princípios fundamentais, tá? E vamos falar um pouco sobre ele e seus incisos, ok? Bom, então é o seguinte, o artigo 4 da Constituição Federal, ele diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Isso ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que nas relações internacionais o Brasil seguirá e adotará como orientação os princípios a seguir. O inciso 1, ele fala do princípio da independência nacional. O princípio da independência nacional, ele está diretamente ligado à ideia de soberania, né? Sendo assim, o conceito de independência de um país ou território é a conquista e manutenção da sua soberania política e econômica, tá? E essa soberania ela pode ser absoluta ou relativa. O inciso 2, ele fala do princípio da prevalência dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos, né, como sendo um princípio que rege o Brasil no que se refere a relações internacionais, não significa somente o engajamento do Brasil no processo de elaboração de regras vinculadas ao direito internacional dos direitos humanos, né, mas também implica na busca da plena integração dessa norma à ordem jurídica interna. O inciso 3, ele fala do princípio da autodeterminação dos povos, né? O que isso significa? A autodeterminação dos povos é um que confere aos povos o direito de se autogovernar e decidir livremente a sua situação política, bem como aos estados o direito de defender a sua existência e condição de independente, exercendo sua soberania e criando seu próprio estatuto interno. O inciso 4 é o princípio da não intervenção. O princípio da não intervenção é aquele que determina o não intervencionismo em política internacional e no funcionamento de poderes públicos estrangeiros. É a doutrina que indica a obrigação dos estados de não intervir direta ou indiretamente nos assuntos internos de outros estados com a intenção de afetar ou subordinar sua vontade. O princípio da não intervenção, ele inclui, entre outras disposições, a proibição de ameaça ou uso efetivo de força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. O inciso 5, ele fala do princípio da igualdade entre os Estados. Esse ele é um princípio constitucional que reafirma os ideais de soberania e autodeterminação dos povos, tá? Reiterando que a comunidade de Estado deve se respeitar mutuamente e levar em conta que todos são igualmente soberanos nas relações internacionais. O inciso 6, ele fala do princípio da defesa da paz, né? A defesa da paz, ele é um princípio que pode ser considerado hoje um sonho de toda a humanidade, né? A cada dia que passa, a gente percebe que é mais difícil se alcançar uma solução pacífica dos conflitos, né? Esse é um princípio primordial de suma importância para a convivência pacífica da sociedade humana, né? O inciso 7, ele fala do princípio da solução pacífica dos conflitos. O princípio da solução pacífica dos conflitos, ele abrange duas categorias, né? Que é aquela solução de caráter diplomático ou não jurisdicionais, né? São aquelas negociações diretas, congressos, conferências, são os bons ofícios, mediações, consultas, conciliações, né? E as soluções jurisdicionais, né, como arbitragem, recurso à justiça internacional, comissões de inquérito e de conciliação, comissões mistas, né, dentre outros, tá? O inciso 8, ele fala o princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? Então, o que é que a gente entende por terrorismo? O terrorismo é aquele que se propõe a causar morte ou sérias lesões a civis ou não combatentes, né? Quando o propósito de tal ação, por sua natureza ou contexto, é intimidar a população ou compelir um governo ou organização internacional a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Percebe-se que o terrorismo ele é marcado sobretudo pelos danos psicológicos e pela violência injustificada, né, contra um extenso grupo de pessoas. No que se refere ao combate e repúdio ao racismo, trata-se de medida para sanar as mazelas, né, pela discriminação racial já construída ao longo da história da humanidade, né?
Atualmente a gente entende como uma afronta aos direitos humanos e mesmo à cidadania, né? Qualquer tipo de discriminação que tenha como base cor, raça, etnia, descendência, etc, né? Dentre outras. O inciso 9, ele fala da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Esse princípio, ele define o que denominamos de cooperação internacional que ocorre no âmbito de pessoas jurídicas de direito internacional. O princípio da cooperação entre os povos, ele abrange cooperação na acepção de repassar os conhecimentos de tecnologia e conhecimentos de proteção de ambiente, alcançado por países mais avançados e que possuem condições econômicas de investir e obter resultados nas pesquisas ambientais. O inciso 10, ele fala da concessão de asilo político, tá? O direito de asilo político, também conhecido como asilo político, o direito de asilo, que também é conhecido como asilo político, né? Ele é um mecanismo jurídico que permite ao Estado internacional que quando uma pessoa perseguida por suas opiniões políticas, situação racial ou sexual ou convicções religiosas no seu país de origem, ele pode ser protegido por outra autoridade soberana, tá? Essa possibilidade de asilo político ela é prevista na nossa Constituição Federal de 88 e coloca o asilo político como um dos pilares que rege as relações internacionais do Brasil, né? Ainda não existe uma lei específica para tratar o caso de asilo político, né? Ele é uma prerrogativa do Poder Executivo, né? Por meio do Ministério da Justiça e avaliado diretamente pelo Presidente da República. Tá? E para finalizar, o artigo 4, ele tem um parágrafo único. No parágrafo único ele fala: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso significa que o Brasil buscará a incorporação econômica, política, social e cultural para formar uma comunidade latino-americana. A gente pode usar como exemplo disso, a gente pode citar o próprio Mercosul, né? Que é o Mercado Comum do Sul, que é um processo de integração regional, né? Confirmado inicialmente pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, e ao qual depois foram incorporados Venezuela e a Bolívia, tá? Bom, finalizando é isso, pessoal. Por enquanto, esse é o último artigo do título 1 da nossa Constituição, né? Que trata dos princípios fundamentais. Essa é a nossa análise do artigo 4, com seus incisos, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado a entender melhor o conteúdo, né? E como já disse antes, a gente está apenas fazendo uma análise superficial e básica do tema, tá? Um maior grau de aprofundamento, ele vai depender do interesse pessoal de cada um, tá? Espero que vocês possam ter entendido, que eu possa ter conseguido me expressar melhor, levar um pouquinho de conhecimento até vocês. E por favor, se inscreve lá no canal, dá um like, deixa seu comentário, mande suas dúvidas e sugestões, tá? Compartilha aí, vamos ver se a gente consegue divulgar, alcançar o maior número possível de pessoas aí, tá bom? Me segue lá no meu e-mail é o bahia.direitoconstitucional@gmail.com, bahia.direitoconstitucional88@gmail.com. Me segue lá no Instagram também em Bahia_dir Constitucional 88, DIR Constitucional 88, e também acompanhe a página lá no Facebook em Bahia Constitucional, tá? Comente, compartilhe lá também, pessoal, tá bom? Desde já agradeço a atenção e o tempo de vocês. Muito obrigado, tenham um bom dia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Onde falaremos do artigo 5º, seus incisos, né? Que está no rol, tá no título 2, que compreende o rol dos direitos e garantias fundamentais, tá? O artigo 5º ele é de suma importância, ele cai muito em concursos, exames da ordem, é um artigo muito importante mesmo, onde ele trata das garantias dos direitos individuais, direitos coletivos. Então é um artigo bem legal para a gente falar e a gente vai estar abordando nos próximos vídeos. Vamos estar falando bastante do artigo 5º, já que ele é muito extenso, tem muita coisa para a gente falar aí, para a gente aprender juntos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tá? E até o próximo. Tchau.